Sejam muito bem-vindos ao programa Acelera Sua Pesquisa com IAs. Eu sou a Joyce Dutra e eu sou mentora há mais de 13 anos. E o tema de hoje é como a IA está transformando a revisão da literatura. O conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje foi inspirado num artigo muito legal, tá? E cada dia mais tem sido publicado esses artigos, para poder clarear, né, toda essa temática e deixar algo mais, como é que eu falo? Que as pessoas tenham menos medo, né, de estar utilizando essa ferramenta, essas ferramentas tão poderosas, tá bom? Então, o que é o uso da IA nas revisões da literatura, né? O que é isso? A utilização dos modelos de linguagem, vou dar um exemplo muito clássico aqui, um exemplo que todo mundo está usando, né? Está aberto aí para todo mundo usar, que é o ChatGPT. E aqui, nesse estudo, né, que eu me inspirei, ele está falando especificamente do ChatGPT-4, tá? Ah, mas qual que é a diferença entre o ChatGPT-4 e o ChatGPT livre, né, que não é ou não pago? A diferença é que o ChatGPT mais antigo, né, ele não é atualizado e também ele tem pouca, você não consegue anexar documentos por muito tempo, tipo, você só pode usar 3 dias, e tem outras particularidades também. Só que eu sempre ensino para os meus alunos a utilizar o ChatGPT gratuito, e também ele consegue dar vários insights, ele consegue te ajudar aí de várias formas, tá? Quando a gente fala sobre o chat GPT-4, mesmo ele, pessoal, ele serve para te ajudar nas revisões de literatura de forma preliminar, tá? E o potencial, aqui eu vou falar sobre o potencial que ela tem, mas ela mostrando o tempo todo que ela não consegue substituir, tá, o humano, de toda forma. Então, independente se é o chat GPT pago ou gratuito, nenhum deles ainda tem essa capacidade de substituir a revisão humana, todo o crivo que é necessário para desenvolver um trabalho de qualidade. E a confusão sobre o uso da IA? O pessoal, assim, está muito confuso ainda, o pessoal ainda está muito incipiente, apesar de estar o tempo todo, todo mundo falando, ainda existem muitas controvérsias, uns falam X, outros falam Y, e aqui, nesse programa, eu sempre busco trazer somente aquela informação publicada, que foi revisada por pares, e até a comunidade científica, ela também está com essa confusão, é percebido isso quando você lê os artigos da área, os artigos que surgem, né, o tempo todo, todos os dias está surgindo artigos, e a gente percebe essa confusão, né, que está acontecendo nesse ambiente, porque ainda não existe uma regulamentação, tá? Nós temos várias revistas científicas que já têm já tem políticas de publicação com o uso da inteligência artificial. Olá, Jamie, tudo bem? Bom dia. E você tem essas revistas que têm já essa política de publicação, mas ainda fica nebuloso, porque as pessoas, ao usar, ficam na dúvida, será que eu estou usando de forma adequada? Será que eu estou usando de forma ética? Pessoal, o uso da inteligência artificial na pesquisa científica, ela geralmente não, ela sempre vai ser utilizada o tempo todo, humano junto, tá? Com a inteligência, como não, ela é a sua assistente, tá bom? Eu sempre falo isso aqui para deixar claro, né? Mas ela é sua assistente, ela não consegue, ela é muito geral, vou mostrar aqui que ela é geral. Ela não é específica, ela não consegue captar nuances, tá? Então, o texto, ela consegue te ajudar a resumir, muitas vezes, mas ela não consegue interpretar, ela não consegue trazer expertise.
Tá bom? E o mito, né, sobre essa confusão é que é uma solução mágica. Pessoal, não é uma solução mágica, tá? Não é uma solução mágica. A IA, ela não substitui a análise crítica e especializada. Tá? E quais são as diferenças aí entre as revisões feitas por IA e por humanos? A IA, ela traz rapidez, tá? Ela traz muita rapidez e a abrangência inicial. Por exemplo, você vai ler sobre uma temática, né? Vai escrever sobre um texto, você precisa ler artigos daquela temática. Se você for pegar um por um para poder tentar entender o que está acontecendo, do que eles falam, qual que é a visão geral ali daquele tema, você vai perder muito tempo fazendo essa busca um a um. E aí, o que a IA consegue te fornecer? Quais as ferramentas, né, consegue te fornecer? Essa visão ampla que te ajuda a definir bem os seus critérios para a escrita, tá? Então, ela consegue trazer uma rapidez muito grande para você começar o trabalho, tá? E te dar uma abrangência, um olhar amplo daquela temática. E o humano, o que traz o humano para contribuir, né? Contribuir. O que o humano faz? Ele já trabalha na profundidade, né? Ainda não existe nenhuma IA capaz de ter toda essa bagagem, né, que, no caso, falando assim, os pesquisadores têm. Por quê? Porque ela não consegue ter uma crítica, tá? Ela sempre vai te responder com base com base no que você está perguntando. Por isso que a engenharia de prompt hoje, ela está sendo tão estudada, né? Está sendo tão procurada. Tem já MBA já de inteligências artificiais, de engenharia de prompts. Então, essa vertente está sendo muito desenvolvida na atualidade. Para quem não sabe, os grandes engenheiros de prompts, quem quiser ir mudar de profissão, viu, gente? Os psicólogos aí, eles estão com tudo para serem grandes engenheiros de prompts, porque é importante, um bom engenheiro de prompt, ele tem a habilidade de comunicação, tá? Então, assim, o tempo todo aqui nesse perfil, nesse programa, eu sempre estou falando sobre como conversar com a IA de forma mais eficiente, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque quanto mais específico for o seu comando, quanto mais assertivo for o seu comando, maior profundidade você vai conseguir conquistar. E mesmo assim, com toda essa profundidade que você pode conquistar através da comunicação com o ChatGPT, por exemplo, mesmo assim, você ainda precisa de contexto, de precisão, coisas que somente o humano é capaz de entregar, tá? Mas para que eu uso? E a gente, é muito comum as pessoas me perguntarem isso, porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de que ou eu uso para fazer tudo para mim, ou eu não quero usar de jeito nenhum. Por que não pode ser algo complementar, certo? Você demorava horas, eu falo porque eu já passei por todas as etapas da pesquisa, tá? Eu já fiz pós-doutorado, já fiz meu doutorado, já fiz meu mestrado. Gente, já fiz, assim, todas as camadas eu já passei. E eu já vivi a era anterior à inteligência artificial. E eu digo para vocês, era um terror. Por quê? Você, às vezes, escrevia de forma aleatória. Nossa, mas você escrevia de forma... às vezes, isso não era passado, pessoal. Infelizmente, até hoje, a gente sofre com isso, né? Tem muitos orientadores que têm muita demanda, né? São vários orientados para poder dar essa assistência e não conseguem dar essa assistência mais personalizada, mais individual para cada aluno. E quando consegue, assim, é só para dar um insight. Você que tem que resolver. Ele fala, escreva sobre isso. E aí você que se vire. E aí escrever sobre isso inclui o quê? Inclui, no processo de pesquisa, você buscar literatura, você ter primeiro uma visão geral, que a inteligência artificial consegue te fornecer, depois você buscar esse material em bases de dados confiáveis, depois requer todo um processo de pesquisa longo e doloroso, tá? Eu digo isso, longo e doloroso para capturar esses artigos. Gente, não é fácil,
tá? E aí, isso quando você sabe fazer o processo corretamente, tá? Isso quando você sabe fazer o processo corretamente. Quando você não sabe, você começa a buscar aquele tanto de literatura que às vezes, né, você acha na sua cabeça que está conectada, mas são textos que você demora muito para encontrar um que preste, e aí você coloca, e aí você mexe, você demora muito nesse processo. Então, se você utilizar a IA para fazer todo o processo de pesquisa para você, você fica com a melhor parte, que é compilar, contextualizar, trazer profundidade, precisão, sabe? Revisão. Então, você consegue trazer tudo isso aí para o seu texto, tá bom? E aqui, essa é a diferença entre a inteligência artificial e o humano. As ferramentas que são utilizadas de IA. Pessoal, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, e não só ferramentas como softwares que podem fazer, baixar artigos para você em scripts, né, que você pode criar e desenvolver para facilitar a sua vida. Tá bom? Então, assim, tem muitas ferramentas que estão disponíveis, mas da ferramenta principal para te ajudar realmente a acelerar a sua pesquisa, e que eu gosto muito, e eu desenvolvo muito essa habilidade, não só para quem tem acesso ao chat GPT pago, mas para qualquer pessoa que tem acesso ao chat GPT, tá? É ele, simplesmente, ele te ajuda em todas as etapas, mas tem um pequeno, grande detalhe. Você precisa saber conversar, tá? Você precisa saber conversar com ela. Você precisa dar os comandos corretos, tá? E os softwares especializados, como eu havia falado, eu vou dar um exemplo, o Mendeley. Gente, o Mendeley acelera. Aí tem gente, a gente acha que é óbvio, quem está muito, né, na pesquisa, às vezes, acha que quando eu falo isso é óbvio, mas é óbvio para quem conhece. Mas existe assim, uma grande quantidade de pessoas, de profissionais que embarcaram aí nessa trajetória da pós-graduação, que não sabe dessa ferramenta. Pessoal, não sabem dessa ferramenta que é poderosa. Eu descobri essa ferramenta no meu mestrado, tá? Eu fiz um curso lá na Unicamp, né? Eu fiz o meu mestrado na Unicamp, e eu fiz um curso que a biblioteca estava oferecendo, que era para o uso do Mendeley, e eu vou falar para vocês, mudou minha vida, tá? E antes não tinha IA, e já mudou minha vida, porque os arquivos que eu lia, os artigos que eu lia, ao invés de colocar em pastas, né, aglomerá-los, assim, pastas, o que eu fazia? Eu pegava esse material e englobava e colocava ele no Mendeley, né? Colocava ele lá, montava uma pastinha específica para aquele assunto e guardava tudo lá. E aí, quando eu ia escrever lá no Word, eu conectava os dois. E aí eu lembrava de uma citação na hora de escrever, sabe, daquela tempestade de ideias, está escrevendo, você só simplesmente lembrava daquele texto, porque quando você lê um texto, alguma coisa você lembra. Você digitava uma palavra-chave lá, já olhava para o artigo, lembrava do artigo, já citava ele. Né? Claro, conferia lá se era ele mesmo, mas, gente, facilitava a minha vida dessa forma. Agora, você imagina usando, né? Eu conseguindo ajudar vocês, porque isso ajudou a minha vida, isso me ajudou. E eu consegui ajudar vocês com isso, né? Então, não só com softwares, mas os softwares, né, aliado às inteligências artificiais. São todas, eu preciso de todas. Tem várias inteligências que é para a mesma finalidade, tá? Então, é importante que a gente se adeque a uma para cada fase, né, para a gente cada vez mais conhecer aquela particularidade, aquele ambiente, aquela plataforma, para facilitar e não ser um obstáculo à escrita, não ser um problema, tá? Porque aqui não é. Você não está fazendo curso, né? Eu acho que não, de inteligência artificial. O seu curso aqui, você está fazendo um curso específico da sua área, então você vai precisar dessas ferramentas para acrescentar, para te ajudar, para acelerar seu processo, tá? E quais os benefícios, né? Como que eu posso fazer isso? Né? De que forma que eu posso fazer isso? Aqui, a importância do uso da IA em revisões da literatura. Gente, a utilização de modelos de linguagem, pessoal, o chat GPT, aqui, deixa eu pegar ele aqui,
Aqui. A importância, né, de usar é porque acelera a revisão em um contexto crescente por causa do volume de informações que a gente tem. Pessoal, o volume de informações é bom. É bom, porque antigamente nós não tínhamos isso, né? Antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca, sentar lá, esperar um artigo novo chegar, né? Fazer o pedido de um artigo que às vezes você que alguém falou que é bom, o orientador te indicou, e às vezes nem ele sabe, tinha noção do que era publicado, então era muito complexo, difícil. Aí veio aquela era dos buscadores, né? O Google, você pode digitar ali o que você quiser, né? As bases de dados abertas aí das grandes revistas científicas, você tem toda essa facilidade, e isso é bom, isso é maravilhoso. Só que tem, com essa explosão, com essa coisa maravilhosa, você sabe o que veio junto? O excesso de informação, gente. E hoje as pessoas estão buscando organização. Ela está buscando um fluxo, porque é tanta informação que é publicada na internet que você não sabe mais quem você deve ouvir, qual artigo é bom. Então, você tem que criar mecanismos para selecionar esse melhor material, sabe? Para você decidir o que você vai colocar na sua pesquisa, que é tanta coisa, é tanto material, mas nem sempre de qualidade. Por quê? A facilidade que hoje a gente tem de publicar um paper, de submeter mas passa por revisão? Passa, gente, mas mesmo assim ainda existem vários trabalhos que passam e que estão com problemas sérios de metodologia e coisas que você não pode afirmar e tem autor firmando. Aí, então, existe aí uma falta de crivo, às vezes, até mesmo na publicação científica, tá? A gente tem esse problema. Então, gente, se vocês não tiverem uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que vão te ajudar a compilar esse volume de informações, selecionar esse volume de informações que existe na internet, na rede, gente, vocês estão pegos. Eu falo porque eu tive o tempo todo essa dificuldade, sabe? É uma dificuldade ímpar que você não consegue, como é que eu falo? Acelerar de forma nenhuma, porque você empaca naquele lugar lá, você fica sem saber o que fazer. Então, se você tiver as ferramentas certas, isso te ajuda a acelerar, porque pelo grande volume que existe de publicações, né? E o maior benefício, como eu acabei de falar, é a economia do seu tempo, tá? Você economiza tempo. Porque ele te entrega, o ChatGPT te entrega uma visão geral rápida do assunto, te poupando dias de trabalho manual. Pessoal, é isso. Te poupa dias de trabalho manual, braçal mesmo. O que é o trabalho braçal? É você pegar lá, abrir o artigo. Gente, tem IAs que te ajudam a leitura, te ajuda a ler artigos, tá? Que aceleram esse processo de leitura. Então, você abriu o artigo, até você decidir se aquele artigo entrava na sua pesquisa, ficava ali horas, às vezes, assim, selecionava, deixava de canto para depois eu vou usar ele para alguma coisa. Hoje você tem mecanismos que você pode decidir isso de forma em segundos, se ele vai entrar ou não na sua leitura. Você tem o privilégio de decidir o que você vai ler. Olha que coisa mais maravilhosa. Isso, gente, isso é de outro mundo, tá? E o motivo, né, para a rapidez nos resultados é que a base, esse ChatGPT especificamente, ele foi como que eu falo? Ele foi testado? Ele foi testado com bilhões de dados, tá? Foi treinado com vários dados na internet. Então, os prompts adequados, ele permite uma resposta mais abrangente, te dando insights, tá? Eu falo assim, em relação à resposta, ele te dá insights. Em relação a te ajudar a escrever, ele te ajuda a resumir textos, tá? Então, basicamente é isso, né? Sendo bem generalista. E alternativa, né? Qual que seria? A revisão sem IA, você pode fazer, ok. Só que ela vai te atrasar, porque ela te fornece um esboço, um levantamento de fatores gerais. Gente, isso é muito legal. E tem gente que quando fala isso, fala, então IA não serve para nada para mim. Gente, quem fala isso não é um pesquisador de verdade, vocês me desculpem, tá? Quem pensa isso não é um pesquisador de verdade. Porque quando eu digo que a inteligência artificial
ela te promove um esboço e um levantamento dos fatores gerais. Quando você está dizendo isso, você está simplesmente dizendo que ela é capaz de te dar insights que, às vezes, o orientador não consegue te passar, porque ele não está mergulhado ali naquele tema. Entende? Olha o poder. Ele pode ser seu assistente orientador, te ajudar com todas as fases. Tá? Então, isso é muito grande. E tem gente que acha que isso é pouco, tá? Porque quer que faça todo o trabalho. Aí, eu sinto muito para você não merece seu título. Tá? Porque ela vai fazer, ela vai acelerar e ela vai te economizar mais de 80% do seu tempo, porque 80% é um trabalho braçal na pesquisa, tá? 80% na escrita. Mas, aqueles 20% que é o fundamental da sua pesquisa, aquilo você precisa colocar. Que se até aquilo que é o fundamental para sua pesquisa, que vai trazer a personalidade, que vai trazer a sua expertise no trabalho, você não quer fazer, eu sinto muito. Você quer o título para quê? Não vai servir para nada. Ah, mas eu vou ganhar mais com o título. Tá, mas ele não vai servir para nada. Tá? Você pode ter na sua consciência lá que você não virou um mestre, não virou um doutor, não virou um especialista. Sinto muito. Tá bom? E a abordagem ideal. Inteligência artificial e humano. Essa é a abordagem ideal. Eu quero a junção entre o humano e a inteligência artificial, porque eu combino os dois para fazer um levantamento da literatura, por exemplo, ajudo a fornecer esboços, trago ali a minha personalidade, toda a minha expertise, e depois eu faço uma revisão, tá? Dos conceitos, uma revisão de tudo. E eu consigo crivar o que a IA me ajudou a escrever, tá bom? E os erros comuns é você ter uma dependência exclusiva da IA, sem a revisão humana posterior. Gente, eu falo muito isso, tá? Como fazer, né? Os erros comuns é isso, tá bom? Não se faça, não se usa a inteligência dessa forma, a inteligência artificial dessa forma, tá? Se usa uma combinação das duas coisas, das duas visões ali, das duas vertentes, IA e humano, inteligência humana com a inteligência de processamento. Nem é bem inteligência, né? É a capacidade de processar ali o que você ainda não tem. E outra, vou falar assim, tá? Depois que eu comecei a usar, eu me tornei um humano com uma alta capacidade de processar também. Por quê? O nosso cérebro, quando tem informações, assim, que não serve para nada, você só enche o seu cérebro. Tá? Eu acho que o conhecimento melhor é o aplicado. Então, quanto mais você seleciona arquivos que você realmente vai ler, que vai causar alguma transformação, que vai te ajudar em algum aspecto da sua pesquisa, quanto mais você tem isso para te ajudar, mais você tem a capacidade de processar e armazenar esse conteúdo, tá bom? Então, ele te ajuda em todas as etapas. Então, ele te ajuda na etapa inicial, né? Você começa, então, com os prompts gerais, e você consegue dar aqueles prompts um pouco mais geral, e depois você refina suas perguntas, suas respostas, refine para você obter respostas mais específicas, tá? Então, a gente trabalha esse fluxo ali com o chat e ajuda bastante. E também te ajuda na organização do processo de revisão, né? Uma sequência que eu sugiro também, que é muito interessante, é uma lista geral dos temas, o refinamento, análise crítica de cada item, tá? E o exemplo prático, então, é você iniciar com um prompt sobre fatores por exemplo, você tem fazendo uma pesquisa, tá? E aí você cria um prompt para levantamento de insights gerais sobre aquela temática, e depois você pede informações específicas. Ah, eu quero fazer uma pergunta de pesquisa. É possível você criar prompts que te ajudam a criar perguntas de pesquisa que vão te ajudar em todo o fluxo para nortear todo o seu processo de pesquisa. Então, ele é excepcional nessa vertente de trazer o macro, e aí você consegue afunilar até certo nível, e depois entra você, né? Alguma coisa tem que fazer, né? Ser humano, alguma coisa tem que fazer, ok? Então, como melhorar os resultados da inteligência artificial? Gente, refinar prompts, tá? E nesse perfil aqui,
nesse programa, eu consigo te ajudar com isso, tá? Já escrevi um e-book, inclusive está disponível, tá? E aqui no link da bio, que fala tudo, assim, fiz uma varredura na literatura, falando desses prompts, assim, que são eficientes, que pode te ajudar na pesquisa. Tá? Então, você precisa, né, como é que eu falo? A condição preliminar para você usar a inteligência artificial para te ajudar, te dar insights e te ajudar a escrever, tá, gente? Já fica a dica. Principal, você tem que ter um conhecimento prévio do seu tema, tá bom? Você precisa ter esse conhecimento prévio, porque senão você não vai saber julgar o que ela está trazendo, a não ser que você peça isso, que é o que muita gente acontece, não sabe nada sobre o tema, quer que ela te ajude com tudo, e aí você tem uma trabalheira da pega, assim, você tem um grande trabalho para caçar essa informação para ver se ela é verídica ou não, se esse site procede ou não. Mas por quê? Você tem essa trabalhada porque você não tem um conhecimento prévio do assunto. Por isso que, mas ela pode me ajudar, mesmo eu não sabendo nada do tempo, ela pode. Sabe como? Você pode juntar palavras-chave, tá? Uma dica que eu estou dando que é muito, muito valiosa. Você vai dar palavras-chave ali, juntar palavras-chave do que você quer falar, você vai buscar e vai pedir ela para te ajudar a criar as palavras-chave, quando você encontrar na base de dados, vai pedir ela para filtrar aqueles artigos mais importantes e vai ler alguns artigos, mas como é que eu faço isso? Como é que eu seleciono? Vai lá no chat PDF, tá? E pede ele para mostrar do que está falando o texto, para você te ajudar a selecionar o arquivo mais importante para você ali, tá? E aí você consegue ter uma visão geral e uma prévia, né, do assunto, e aí sim você consegue usar ele de forma muito, muito, muito mais específica. Aqui, então, um exemplo, né, que eu posso trazer de um artigo que eu falei, que era um artigo que eu estou me inspirando para dar esse conteúdo para vocês, porque tudo, gente, eu me inspiro em conteúdo, tá? Aqui nada que eu falo vem aqui, obviamente que eu sempre trago a minha opinião, o que eu entendo, porque eu sou pesquisadora, tá? Eu sou pesquisadora. Então, pessoal, a gente tem, né, um pensamento crítico sobre várias questões. Só que a base, pessoal, né, o tijolinho ali está sempre baseado nas evidências que são desenvolvidas, que são publicadas na literatura. Então, eu trago o melhor conteúdo para vocês aqui. Tá bom? Nada veio do além, tá bom, gente? Tem todo um estudo, todo um processo, porque eu entendo a importância disso, tá? Então, o meu objetivo é ajudar vocês, não trazer mais confusão, ok? Então, um exemplo desse artigo, por exemplo, que eu me inspirei, eles geraram, né, uma lista de 21 fatores, mas tinha alguns fatores irrelevantes quando eles utilizaram o chat GPT para obter esses fatores, né? Isso destaca a importância do uso da revisão humana, tá? E eles observaram nesse artigo também, em específico, depois eu posso colocar para vocês aqui, ó, eu vou até compartilhar aqui no YouTube, aqui eu consigo, no YouTube, compartilhar, ó. Só para vocês verem a carinha do artigo aqui. E ele fez esse estudo, tá vendo? Ele fez uma revisão sistemática para saber todos os estudos que estão falando sobre esses prompts, né? A linguagem de conversar. A conversa utilizando prompts, tá bom? Então, voltando aqui, nesse artigo, foi mostrado que a IA reduz o tempo, isso é muito importante para entrar no fluxo, no nosso fluxo, mas ele tem limitações, tá? 14% dos itens foram irrelevantes, tá? Quando eles fizeram as extrações dos dados dos artigos, e 7,5% das referências foram pouco confiáveis. Então, e isso aqui ainda foi de menos, já teve artigos que foram lidos, inclusive, que está lá no e-book, que mostrou que 70%, teve artigo lá mostrando 70% de erros na obtenção de referências, porque o chat ele não nasceu para te trazer informação, ele nasceu para te trazer insights, tá? Te responder perguntas, te ajudar a ter uma visão geral e ampla e uma grande perspectiva, né, na sua área, no seu tema, mas ele não nasceu para poder te dar
nuances, sabe? Coisas específicas demais. Por exemplo, fazer uma revisão sistemática. Ele pode te ajudar na hora que você fizer perguntas para o seu PDF, por exemplo, chat PDF, ele pode muito te ajudar, você deve fazer isso. Ele vai te dar uma resposta, mas ele vai te dar uma resposta ampla. Se você precisa de uma resposta específica em relação a valores, o que você precisa fazer? Você vai precisar ir lá no texto e buscar o valor. Ele pode te ajudar onde está esse valor. Mas você tem que ir lá buscar o valor, porque ele pode trazer valores errados, sim, tá? Então, ele te ajuda e acelera, né, até 80%, mas você tem que ter sua parte também ali, o tempo todo crivando, para você garantir a qualidade do seu trabalho. Porque ainda não existe uma IA perfeita, tá? Então, existe nós que vamos melhorar esse processo, ok? E a IA como copiloto, então, essa é a ideia, tá? Ela indica caminhos, mas o controle final é do motorista, tá bom? Você, pesquisador, ok? Ele está ali do seu ladinho para te apoiar. Mas você é o cabeça, você é a expertise ali, tá? Mesmo porque a ideia aqui é formar grandes doutores, grandes mestres, formar especialistas que podem trazer melhorias aí para o mundo. Ah, mas eu não quero fazer pesquisa. Se você é profissional e você tem essa oportunidade de estar fazendo uma pós-graduação, pessoal, sua cabeça nunca mais vai ser a mesma. Ela expande de forma que você consegue enxergar caminhos que antes você não enxergava. Tá? É um poder muito grande, tá? É um superpoder que você consegue adquirir. Então, é uma habilidade que você consegue adquirir, porque ela te proporciona uma visão macro, tá? E, ao mesmo tempo, específica, né? Então, a partir de um pequeno, de um específico, você consegue ter uma visão macro, tá bom? E isso é muito legal. E, então, para finalizar aqui, a IA é útil, sim, mas ela é útil para o início da sua revisão da literatura. Ah, mas eu posso usar ela em todo o processo? Gente, pode. Você pode usar e deve usar, mas com muito cuidado, porque ela serve de forma ampla, tá? Ampla. Mas ela me ajuda a escrever. Gente, ela te ajuda a escrever, ela te ajuda a buscar texto, ela te ajuda a te dar insight, ela te ajuda com tudo. Já vou falando, ela te ajuda com tudo. Tudo, 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 tudo. Mas aqui nesse trabalho específico, aqui nessa conclusão dessa temática que eu trouxe para vocês, está dizendo que ela é útil nessa análise para o início de uma revisão da literatura. O que é o início? Ela vai te trazer insights, mas você precisa ter um conhecimento prévio do que você vai escrever. Se você já vai sentar na frente de um computador com uma página do Word lá, aberta, e você começa a escrever, se você já for começar a escrever, já entende-se que você já sabe o que você vai escrever. Entende-se que você já tem um planejamento, tá? Você já entende isso. Se a sua página está em branco lá, você não tem um planejamento, você precisa se planejar. Depois que se planejar, você vai usar as ferramentas para te ajudar a buscar esses artigos, para te ajudar a dar insights de ideias de tópico que você pode desenvolver na sua pesquisa. A gente tem 1000 coisas que você pode fazer para dar um início, um pontapé. E depois você faz fichamentos de artigos. A gente tem um poder tão grande para sumarizar tanto volume de informação que eu fico boba quando as pessoas ainda falam que, mas não serve para mim porque ela não... Gente, é o mínimo. Você ficou só com 20% de toda a pesquisa, você acha que é muito? 20%, você tinha que fazer inteiro, você tinha que fazer 100%. Você já tem 80% pronto, porque ela te ajuda com 80%, se você der os comandos certos, se você usar as ferramentas certas, tá? Então, mas ainda não existe uma IA que faça tudo para você, graças a Deus, se você ia perder seu emprego, né? Você não ia precisar mais fazer nada, você ia ser um vegetal, né? Já que você não ia ter utilidade para nada. Então, ainda bem que os trabalhos estão dizendo que realmente não tem que ter humano, e graças a Deus por isso, em qualquer profissão, tá, gente? Graças a Deus por isso. Então, que bom que a gente precisa do humano, que precisa de nós para poder ter o crivo, análise crítica e trazer a melhor qualidade de produto, né, aqui para o nosso mercado, não só na pesquisa, mas em qualquer coisa, trazer um melhor atendimento para o seu cliente, né, para pessoas que têm o seu negócio próprio e desejam fazer pós-graduação. Eu falo porque eu dou muitas mentorias, tá, para esse público que decidiu fazer uma pós-graduação, que quer fazer uma pós-graduação para aumentar a autoridade, tá, melhorar, se posicionar no mercado.
E isso, gente, traz uma autoridade, assim, maravilhosa. Então, eu aconselho, quem não fez ainda uma pós-graduação, gente, já faz uma pós-graduação que vai super valer a pena, tá bom? Então, vocês já experimentaram usar a IA na sua pesquisa? Se vocês já usaram a IA, compartilha comigo também aqui. Fala alguma coisa, tá? Manda lá no meu perfil, faz um comentário, porque isso é muito importante. Eu quero saber de vocês o que vocês estão fazendo, o que vocês estão utilizando, tá? Então, mais um dia aqui do nosso programa, agradeço a presença, tá? A audiência, e eu estou muito feliz por estar podendo passar esse conhecimento para vocês, tá? E a gente se vê, então, na próxima quinta-feira. Vou trazer um tema bem legal. Eu prometo que eu vou começar a divulgar mais essas lives, tá bom? Porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser divulgado, tem que ser disseminado, ok? Pessoal, abraço para vocês e não esqueçam, quem tá fazendo o curso de revisão sistemática com IA, daqui a pouquinho eu tô lá, viu? O curso vai ser ótimo. Abraço.